Paz, igreja. Vamos tentar pregar aqui. Da última vez que eu preguei aqui teve alguns probleminhas, né? As pessoas rejeitam, elas ficam bravas. Mas se eu tiver que sair, eu vou sacudir a poeira do sapato. Vamos pregar aqui até o tempo que o Senhor permitir. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. A paz seja contigo. Dia de paz a todos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo a todos que me ouvem. Enquanto a fé vem por ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam. Porquanto Ele tem um dia determinado por meio do varão a qual Ele mesmo destinou, em que há de julgar todos os povos, todas as gerações. Deus anuncia em sua mensagem, em sua palavra a todos que se arrependam dos seus pecados, que se arrependam de todas as iniquidades. É isso que a mensagem do Senhor anuncia a todos os moradores, a todos nós, que se arrependam. Se arrepender de quê? De todas as iniquidades. A Bíblia diz que Deus não encontrou um bom sequer. Porém, Deus não levou em conta o tempo da ignorância e anuncia a todos que se arrependam e venham a chegar ao conhecimento da verdade. A verdade é o liberta, a mentira escraviza. E muitos amam a mentira, rejeitam a verdade, porque querem ser escravos do engano, da perdição de seus próprios pecados. Muitos estão vivendo escravos.
Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, você pode ser verdadeiramente livre. Os judeus iraram-se com essa mensagem que Jesus disse. Ora, somos escravos de quem? Somos filhos de Deus. Somos servos de Abraão. Não somos escravos de ninguém. Talvez seja assim com você também. Sou filho de Deus. Sou um católico. Ou até mesmo você seja um evangélico. Não sou escravo de ninguém. Mas Jesus falou, ora, o servo, ele fica não fica para sempre, mas o escravo sim. Ou melhor, o escravo não fica para sempre, mas o servo sim. Jesus falava do pecado, esse mesmo, que as pessoas negligenciam, que muitos dizem que não tem nada a ver, e que por sinal estão caminhando para o inferno por causa da ignorância, por negligenciar e ignorar os seus pecados. Jesus falou que se Ele libertar verdadeiramente, você pode ser livre. Todos nós alcançamos essa verdadeira liberdade por meio da pessoa de Cristo. A verdade de Cristo ela liberta do pecado. A verdade do Evangelho, ela liberta das grades do engano. E que por sinal hoje muitos estão escravos do sistema religioso, estão escravos do pecado. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele não é a religião, mas sim o mesmo caminho que foi apresentado. Ou seja, ninguém vem ao Pai a não ser pela pessoa de Cristo. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Vem nessa manhã anunciar esta verdade. Não sou o dono da verdade, mas sirvo aquele que é o dono dela. A tua palavra, Pai, é esta verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Não, a verdade não é uma tradição, a verdade não é uma religião, não são costumes, mas sim a palavra de Deus. Não, a verdade não é o que as pessoas elas estão contextualizando, o que as pessoas estão aprovando é a mentira, é o pecado, a qual, infelizmente, o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, estão cegos, caminhando em seus pecados, rejeitando a verdade, rejeitando a luz, a Cristo. Ele é a luz deste mundo. Você tem esta luz. Jesus é a luz deste mundo. Esta luz ela brilha em seu entendimento. Essa luz ela resplandece em seu entendimento. A luz veio ao mundo. Os homens amaram serviram mais as trevas do que a luz. Rejeitaram a luz para que as suas obras que estão ocultas, suas obras em trevas, não sejam reprovadas, não sejam abandonadas, não sejam condenadas. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Cristo é a luz, a palavra do Senhor é a luz, Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Salomão, ou melhor Davi diz, lâmpada para os meus pés aos seus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus pés são os seus caminhos. Os caminhos de Deus são relatados dentro da sua palavra. O que por sinal, quantos vão aceitar este caminho? Ouvi até ouvem, mas quantos vão aceitar este caminho? Cristo, a palavra, até ouvir, até o ponto de não praticar, isso não pode salvar. Até ouvem. A questão é, praticam, crê, mas obedecem, confessam, mas negam suas obras. O que adianta a fé sem obras? A fé sem a sujeição e a ação diante de Deus, ela é morta. Ou seja, a fé sem obras não pode salvar o homem. E sabemos que uma fé sem a obediência a Deus é uma fé sem obras. Sabemos que uma fé sem sujeição a Deus é uma fé sem obras. Uma fé sem
Uma fé que confessa a Cristo, mas não segue a Cristo, é uma fé sem obras. E assim como o corpo está, quando o corpo desce ao pó, e ele está sem o espírito de vida, assim é a fé de muitos, é uma fé sem vida. Por isso que muitos não conseguem obedecer a Jesus, porque estão mortos espirituais. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Apocalipse 3 diz que tem nome de que vive, mas estão mortos. Caminhando estão, comprando e vendendo estão, mas não conseguem dar ouvidos à voz de Deus, não conseguem ouvir a palavra do Senhor, não conseguem se sujeitarem a Deus. Um dos indícios que a pessoa está morta para Deus é que ela não consegue dar ouvidos à palavra a qual já foi pregada há muito tempo. A mensagem que já foi anunciada a você, elas não conseguem ouvir. Conseguem ouvir qualquer letra imoral, letras profanas. Uma certa mensagem profana sendo passada através de certas músicas. As pessoas conseguem ouvir uma certa vã sutileza, promessas falsas, de falsos profetas, de padres, gurus, conseguem ouvir filosofias, conseguem ouvir horas de futebol, conseguem ver horas de filme e novela, mas um dos sinais que estão mortos é que não ouvem a palavra de Deus, não conseguem porque estão mortos. Embora que a boca está confessando a Deus, mas nega Ele nas obras. A boca está falando que Deus é o seu Senhor, mas o corpo está negando a Ele. A boca diz que ama a Deus, mas as suas ações estão mostrando que odeia. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo e ensinando preceito de homens. Mateus capítulo 15, versículo 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, disse o profeta Isaías. E Jesus citou essa mensagem de Isaías. Essa mensagem de Isaías está mostrando a hipocrisia do povo. Essa mensagem de Isaías está destruindo a hipocrisia dos religiosos, a hipocrisia dos falsos adoradores de Deus. Os falsos cristãos dizem que amam a Deus, mas não obedecem. Os falsos cristãos, eles praticam tradições, porque é fácil, é só um dia, é só um mês, é só tantos dias, mas porém, nos outros dias a vida é de iniquidade. Porém, nos outros dias, os seus caminhos são de impiedade. O que adianta um dia de santidade e os outros dias de profanação? Se comer carne é pecado, então por que nos outros dias come? E se comer carne faz o homem se tornar impuro, o porquê Jesus falou, é o que sai da boca que faz mal e não o que entra. Ora, o que se come, logo é expelido para fora. Mas o que contamina o homem é o que sai da sua boca. E o que sai da sua boca é o que você deixa entrar pelo seu ouvido. É o que você alimenta através dos seus olhos. E assim as suas ações refletem aquele a qual você serve, o diabo, a qual se tornou seu Senhor, por meio de suas ações, por meio de suas escolhas, o pai da mentira. A Bíblia fala, os engana, desde o princípio, através de quê? O mundo, ideologias, tradições, culturas. Só que Deus é um Deus justo, e que vai trazer à memória cada um acerca de suas escolhas, acerca de seus caminhos, acerca de toda a sua conduta. Deus vai trazer a juízo, quer sejam bons ou maus, zombadores, escarnecedores, se preparem, pois o que há de vir virá, não tardará. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, e que por sinal, alguns escarnecedores estão querendo agora se intitular, se aparecer. Só que Cristo é que tem que aparecer, a palavra aqui está apontando a Cristo. Agora, se você quer ser o centro das atenções, quer fazer uma graça, coloque alguma coisa, alguma fantasia e sai andando por aí. Quem sabe você consiga alguma atenção. Só que aqui Jesus, ele diz que ele venha crescer em nossa vida e nós venhamos a diminuir, porque toda a honra e glória é dele. O diabo tenta de todas as formas tirar o foco
Cuidado, meu irmão. Atenta aos seus ouvidos à palavra de Deus, que hoje talvez Deus possa estar mais uma vez pela sua misericórdia te alertando. Atenta os seus ouvidos à mensagem do Evangelho, porque Deus talvez por mais uma vez pela sua misericórdia possa estar te dando mais uma chance. Quantos escarnecedores passaram por essa terra e que agora já estão na sepultura, mas aonde está a sua alma? Quantos zombadores, até mesmo nessa feira, outrora já passaram por essa vida, onde estão agora? No túmulo não estão mais. Os seus ossos nada mais apontam de uma pessoa a qual já existiu e não existe mais. Para onde irá a tua alma? Isso, meu irmão, é o que você tem que pensar bem, porque após a morte segue-se juízo. Para onde irá a tua alma? Você deve refletir bem, porque após a morte é céu e inferno, salvação ou condenação. Jesus convida a todos a arrependimento. Jesus ele não te convida a fazer parte de mais uma religião, muito pelo contrário, ele nos chama para fora. Em João capítulo 10 está escrito que Jesus é o bom pastor e ele vem ao encontro de suas ovelhas e eles chamam elas para fora do aprisco. O que é o aprisco? É o comodismo. O que é o aprisco? É o lugar onde as pessoas se reúnem, as sinagogas, é o templo feito de pedras, onde os homens dizem que é a casa de Deus. Jesus nos chama para fora. E que, por sinal, aqui, Jesus, ele está te chamando para fora para seguir e achar passagens. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele vem, e ele chama as suas ovelhas, e elas ouvem a sua voz, e eles levam para fora. Esse é o intuito de Jesus, nos tirar para fora de nossos pecados, do engano, da religiosidade, da má conduta, da ignorância espiritual da fé. Muitos andam na ignorância espiritual da fé. Como? Elas até dizem crer em Deus, mas não lê a Bíblia. Dizem, confessam a Deus com os lábios, dizem ter uma religião e defendem a religião, mas quanto à Bíblia são ignorantes. Jesus falou que temos que examinar. Muitos não querem examinar o que está escrito. No castigo dos preguiçosos, falsos cristãos, incrédulos, é o falso profeta. Assim como a nação ela tem como castigo os seus políticos, os seus legisladores injustos, as suas autoridades injustas, os falsos cristãos têm os falsos profetas para o seu castigo, para a sua própria perdição. Por isso, a Bíblia diz que Deus os entregou ao espírito do erro, Deus os entregou ao espírito do engano. Quem são esses? Aqueles que não receberam o amor da verdade, aqueles que rejeitaram o amor da verdade, porque a verdade de Deus se manifesta de uma forma de amor. A verdade de Deus ela não se manifesta de uma forma de ira, como as pessoas pensam. A ira de Deus, ela manifesta o amor de Deus. A verdade de Deus, ela manifesta o amor de Deus. Então a Bíblia diz que todos aqueles quanto não receberam o amor da verdade, ou seja, não receberam a verdade, foram entregues ao espírito do engano, ao espírito do erro, para crer em todo tipo de engano, para acreditar em todo tipo de filosofia, para acreditar em todo tipo de tradição mentirosa, doutrinas de demônios, a fim de que não creiam na verdade. A verdade ela veio a este mundo, a verdade é Cristo. Os homens amaram as trevas mais do que a luz, até hoje. Se esse mundo pudesse mais uma vez crucificar Jesus, ele já teria sido crucificado. Porém, Jesus falou que nós devemos crucificar com ele mesmo nossos pecados, nossas transgressões. Nós devemos, diante do Senhor, estarmos crucificados com Cristo. Paulo diz: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Esta fé que eu estou proclamando, esta fé que a Bíblia proclama,
Esta fé que a mensagem do Evangelho proclama. No Filho de Deus, não na Mãe de Deus, no Filho de Deus, não e outro nome, não há outro nome dado no céu, nem na terra, nem na Bíblia. A Bíblia fala, não há nenhum outro nome dado no céu, nem na terra, pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro nome, é Cristo, somente Jesus Cristo pode salvar. A Maria na Bíblia, ela foi uma cega, ela não fez milagre, ela não intercedeu, Deus não subiu ela ao céu, ninguém chamou ela de mãe, ninguém coroou ela rainha, mas a Bíblia diz que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, somente Ele deve ser buscado, somente Ele deve ser adorado. A veneração a Deus, tão somente, não a João, nem José, nem Pedro, porque estão mortos, nada podem fazer por você. A veneração somente a Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, porque Ele venceu. João não venceu, Pedro não venceu, nenhum ressuscitou a não ser Jesus, Maria não ressuscitou. Só é rei aquele que ressuscitou, só é rei aquele que é criador, só é Senhor aquele que ressuscitou, aquele que está nos céus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Filho de Deus. Quem disse isso? Foi Jesus Cristo. Ninguém mais subiu ao céu, senão o próprio Filho de Deus. Você espera que você encontre Maria no céu agora? Agora, somente o Filho de Deus. Você espera que encontre Pedro, José, João e todos os demais chamados santos no céu agora? Pois ninguém subiu ao céu, senão o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É João? É José? É Pedro? É Aparecida? Não. Eis meu Filho unigênito, a quem a minha alma, meu espírito se compraz. Jesus. Este é o Filho de Deus, a qual a alma dele, o espírito dele se compraz. Cristo. E Deus falou, foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse corporalmente, isto é, a intercessão, sendo ele mediador, sendo ele o Salvador, sendo ele o que perdoa pecados, ou seja, toda a plenitude está em Cristo. Não tem nenhum santo intercessor além de Jesus. Não tem nenhum espírito que intercede por você, a não ser o Espírito de Deus. Não tem ninguém do outro lado no céu que está agora olhando para você, a não ser o próprio Jesus. Jesus, meu amado, Ele anuncia a verdade do Evangelho. Essa verdade, ela confronta. Essa verdade, ela confronta o ego. Essa verdade confrontou os fariseus. Essa verdade continua confrontando hoje. Sabe por quê? Porque o sistema religioso matou Jesus e hoje continua matando a sua fé. O sistema religioso levou Jesus à cruz, colocou ele diante do povo para que crucificassem ele e hoje estão matando a sua fé. Creia na verdade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se vós perecerem em vossos pecados, certamente vão descer ao inferno e não há mais como voltar. A Bíblia diz que após a morte segue o juízo. O salário do pecado é a morte. Por isso, o dia que se chama hoje é o dia de se arrepender, é o dia de se consertar, o dia que se chama hoje. Você já parou para pensar para onde vai a sua alma se você tiver que morrer agora? Se você descesse ao pé, a sepultura agora, para onde iria a tua alma? A Bíblia diz, examine a si mesmo. Já parou para pensar? Pois cada um tem que examinar a si mesmo. Para onde irá a tua alma? Céu ou inferno? Salvação ou condenação? Quem que tu serve? A quem você se sujeita? Apresentai-vos o vosso corpo a Deus. É um sacrifício vivo e agradável. Até o vosso culto racional. A quem você tem apresentado o seu corpo? Ao pecado ou a obediência a Deus? A sujeição a Cristo ou a sujeição às suas práticas pecaminosas? A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, e Ele se chegará até vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo, ele não se manifesta da forma que as pessoas elas têm em mente. Não é na sua forma corporal, mas sim em ações. O diabo, ele chega até vós através de imoralidades. O diabo chega até a vós através de sentimentos maliciosos. O diabo chega até o povo através da idolatria, através da mentira, das suas bebedeiras, feitiçaria, através de sua ignorância.
E o povo abraça. O povo tem abraçado as suas práticas. O diabo tem sido aquele que a Bíblia diz, o vosso pai. Por quê? Porque assim se sujeitam, ao invés de se sujeitarem a Deus. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus e ele se chegará até vós. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. O problema é que a carne é fraca, não é mesmo? A carne é fraca demais. Só que Jesus falou, o Espírito está pronto. A carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Você quer viver na carne, você vai morrer, Jesus falou. Se vós quiserem viver na carne, certamente vão morrer. Mas se você viver em Espírito, você vai concluir e executar no seu corpo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que se afastem da prostituição, que se afastem da contaminação, que se afastem da imoralidade, que se afastem da idolatria. A palavra de Deus, ela diz para se afastar. A Bíblia diz e ordena a todos que se arrependam, porquanto Deus tem um dia em que Ele vai julgar o mundo. A mensagem do Evangelho ela é sobre isso, amado. É sobre o juízo vindouro, é sobre a sentença, sobre a salvação ou condenação. A mensagem do Evangelho, meu irmão, é sobre um reino vindouro, é sobre uma eternidade vindoura. Salvai-vos desta geração maligna e pecadora. Assim disse Paulo, salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Coloque a sua alma e a sua segurança em Cristo, nas mãos de Deus. Confia nele, Ele tudo fará. Naquele grande dia, meu irmão, tudo virá à tona. Deus trará a lembrança, a memória. Esse trabalho, meu irmão, que hoje está sendo feito, ou seja, o anúncio da palavra, é apenas mais um dos alertas. É apenas mais um dos alertas, porquanto Deus, Ele anunciou desde os tempos antigos que se arrependessem. Deus, Ele mandou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os que crerem, forem batizados, serão salvos. Porém, os que não crerem, já estão condenados. E esse Evangelho começou a ser pregado em Jerusalém. E Jesus falou que se pregasse o Evangelho, começando por Jerusalém, até todos os confins da terra. Então esse Evangelho está sendo pregado e circulando todos os confins da terra, convidando a todos os homens a se arrependerem dos seus pecados, convidando todos os homens a se converterem de seus maus caminhos. Este Evangelho está circulando pela terra como uma trombeta de alerta, como um aviso de Deus a todos a se arrependerem. Esse é o convite de Deus. O convite de Deus não é para você se tornar membro de uma denominação local. O convite de Deus não é para você se tornar membro da igreja católica ou evangélica. O convite de Deus é para que sejam retirados de seus pecados, para que se arrependam, se retirem de seus pecados. O convite de Deus é para que venham apresentar os vossos corpos em obediência e sujeição a Deus. Apresentai-vos os vossos corpos a Deus em um sacrifício vivo, agradável até o vosso culto racional. O culto racional através do corpo. A sujeição a Deus é um culto apresentado através do corpo. A quem você tem apresentado o corpo? Em obras, você apresenta o corpo, ou a Deus, ou ao diabo. Em atitudes, em pecados, imoralidades, bebedeiras, orgias, orgulhos, avareza, você apresenta o corpo ao diabo, sendo o corpo ou morada de Deus ou morada de demônios, sendo o corpo o templo de Deus ou morada de demônios. Jesus falou, ora, e tendo o espírito imundo se retirado do homem, então ele procura lugares áridos para habitar, e ele não encontrando, ele vem e traz 7 piores. E ele não encontrando, então ele vem e traz 7 espíritos piores, e assim se torna pior a sua última situação do que a sua primeira. Muitos dos que me ouvem hoje, outrora, estavam
de alguma forma dizendo que Deus era o seu Senhor, através de louvores, talvez entoados a Deus, talvez dizendo que Jesus era o seu Senhor, até mesmo confessando que Ele era o seu Salvador, mas em que hoje se encontra numa situação lamentável, numa situação terrível, porque as suas obras mostram a glória daquele que há de buscar sua alma, o diabo. Agora ela habita no corpo do homem segundo as suas ações, ou a glória de Deus, ou a glória a Satanás. Alguns estão dando glória a Satanás através de suas ações, através de seus escárnios, através de seus vitupérios, através de sua idolatria, sua ignorância. Todo pecado, meu irmão, te levará e te custará a condenação. A palavra de Deus fala assim: teme ao Senhor, teme antes a Deus, porque Ele tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo e que com a alma nada podem fazer, mas temam antes a Deus, que Ele tem o poder para lançar tanto o corpo e a alma no inferno. Ouvindo a palavra de Deus, muitos não temem a palavra de Deus, mas se alguém chega até você, te ameaçando com a arma, com o calibre já em punho, certamente você vai temer. A palavra de Deus, sendo um alerta, um aviso, não traz temor, mas as pessoas temem o homem. Mas a Bíblia nos ensina a não temer os que podem matar o corpo e não faz nada com a alma. Deus pode lançar o corpo e a alma no inferno. Deus tem o poder para pegar o corpo junto com a alma e lançar no inferno. Isso Ele fará no último dia. Daqueles que são profanos, daqueles que são rebeldes, daqueles que são reprovados diante do Senhor, Ele lançará o corpo, a alma no inferno. Segundo Jesus vai falar em Apocalipse, alguns vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. No mesmo corpo vão ressuscitar para o juízo vindouro. No mesmo corpo vão estar diante de Deus para prestação de contas. A Bíblia diz que o mar vai ter que dar os seus mortos. A terra ela vai ter que cuspir para fora os seus mortos. Todos comparecerão diante de Deus para o grande dia do juízo final no seu corpo. E este mesmo corpo ele vai ser lançado no inferno junto com a alma. Porém, aos salvos, o corpo será transformado em um corpo de glória, onde nem morte, nem dor, nem pranto haverá, porque já essas coisas serão passadas. Mas já a fumaça do seu tormento, os condenados ao inferno, os condenados ao lado de fogo e enxofre, só te restarão memórias, só te restarão tormentos, consciência. A consciência do homem ela o atormentará de dia e de noite. A consciência do homem ela trará à tona todos os momentos perdidos e jogados fora. A consciência do homem no inferno não deixa ele ter paz. Simplesmente a Bíblia diz que lá em Mateus e em Lucas clamava o homem dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque aqui neste lugar eu estou em chamas. Molha, pois a ponta do dedo em água, refresca minha língua, porque estou atormentado. Este é simplesmente um clamor, é um relato verídico na Bíblia Sagrada de alguém que desceu ao inferno, de alguém que está relatando para nós como que é do outro lado, de alguém que está dando riqueza de detalhes, que há um sofrimento, que há um tormento, que há uma sede insaciável, impossível de se encontrar água. A Bíblia, ela nos alerta hoje, para que no dia que se chama hoje, venham se arrepender e venham deixar os seus maus caminhos. Isaías fala: deixe o homem os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus ele é benigno, Deus é misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas em que todos venham a alcançar a vida eterna. E a vida eterna é por meio do Senhor Jesus Cristo, é por meio dele. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens. O templo de Deus é o corpo, a morada, a casa de Deus é o corpo. Deus não habita e nunca habitou em templos feitos pela mão do homem, mas Ele procura morada
dentro de você. Ou você é morada de Deus, ou você é morada de demônios. Muitos se tornaram morada de demônios. Não somente brechas abriram, mas simplesmente a porta do teu coração. Simplesmente rejeitaram a fidelidade, sujeição a Deus. São reprovados em todas as obras. Por quê? Porque infelizmente, meu irmão, negam aquele que os libertou, aquele que os salvou, aquele que os chamou. Negam a Cristo. Negam a Cristo nas ações. A maioria nega em ações, não em palavras, mas sim em ações. Igual Pedro, foi em ações e não em palavras. Pedro confessou, mas negou em obras. Pedro diz: Senhor, pois eu irei contigo até a morte. Mas em suas ações ele negou Jesus 3 vezes. Em suas palavras, Pedro negou Jesus 3 vezes. E afastando de Jesus e entregando ele negou a Jesus. Muitos negam Jesus somente em ações, não obedecendo, não estando sujeitos, não sendo fiéis, não se sujeitando, não buscando, não dando ouvidos, se entregando à impiedade, se entregando à iniquidade, se entregando às sutilezas, se entregando a idolatrias, se entregando a bebedeiras. Muitos estão negando a Jesus, se entregando ao homossexualismo. Muitos estão negando a Jesus, se entregando à ganância, à avareza. Muitos estão negando Jesus, se entregando à perdição. Estão negando a Cristo. Lá no livro de Tito diz: confessam-no com os lábios, confessam-no que o conhecem com os lábios, mas negam-no com as suas obras. Infelizmente, muitos lotam sinagogas e vão em templos e estão lá confessando ele com os lábios, porém nas suas práticas todos os dias Jesus está sendo negado. Porém suas obras e suas ações todos os dias estão negando a Jesus Cristo. Até frequentam e fazem parte de missas ou até mesmo cultos, fazem até campanhas, votos, apagam até penitências e promessas, mas negam ele em obras, em ações. Jesus falou: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Ou seja, Jesus é Senhor de quem não é servo? Jamais. Quem não serve, Jesus não é Senhor. Jesus não é Senhor de quem não é servo. Quem não está a serviço do reino de Deus está a serviço do reino das trevas. Quem não ajunta, espalha. Ou seja, quem não está em Cristo, ele está espalhando, porque não está juntado em Cristo, mas está disperso, espalhado para a perdição, com muitos outros estão dessa mesma forma, negando ele em obras, mas confessando em palavras. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, e em vão me honram e me adoram. Assim disse Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus. Assim Jesus ele diz: essa é a palavra do Senhor, e que por sinal, meu irmão, ela está sendo rejeitada. Hoje ela está sendo pregada como um aviso, como alerta, e o convite é ao arrependimento. Quantos vão se arrepender de seus pecados? Quantos vão se arrepender de suas más escolhas diante de Deus, de sua rebeldia diante do Senhor? Quantos vão deixar os seus pecados? Quantos vão se retirar de suas iniquidades? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do Senhor Jesus Cristo. A recompensa do pecado é lago de fogo e enxofre. Para você que não entendeu, Apocalipse capítulo 22, versículo final vai dizer: a saber, o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Essa é a recompensa do pecado. A morte, segundo está escrito, lago de fogo e enxofre. 1 João, primeiro livro de João, está escrito no capítulo de número 3, porque a mensagem que eu vistes desde o princípio é essa: que amemos uns aos outros, não segundo Caim, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Talvez você hoje se considere como uma pessoa que ama a Deus, mas talvez o seu amor seja como o de Caim. Talvez o seu amor diante do Senhor seja como o amor de Caim, o falso amor,
que até confessa, mas o seu coração é mau, são perversos diante de Deus, são de corações duros e obstinados, homens de duplo ânimo, em que perfiam por dois caminhos, e que entre as duas escolhas não fazem nenhuma. Isso porque, ignorantemente, acham que não estão servindo a Deus e nem o diabo. Ignorantemente, muitos estão caminhando para o inferno, porque acham que não servir a Deus significa que também não serve o diabo. Só que Jesus, ele disse: vomitar-te-ei da minha boca para fora. Tu não és frio nem quente, ou seja, não serve nem Deus e nem o diabo. Vomitar-te-ei da boca para fora. Ou seja, Jesus tem um repúdio. Jesus, ele tem nojo de pessoas que são mornas, de pessoas que não estão posicionadas em suas escolhas, em suas decisões e caminhos, meu irmão. Ou é Deus ou é o diabo, é um ou outro, não tem à beira do caminho, entre os dois caminhos, não tem como ficar indeciso. Jesus fala, meu irmão, que é Deus ou é o diabo, ou é o caminho estreito, ou é o caminho largo, porfiar pelo caminho estreito. Não mesmo Caim, o mesmo caminho que Caim seguiu, o mesmo Caim que seguiu, muitos estão seguindo. Ama a Deus até um certo ponto, até um certo momento, mas quando, infelizmente, meu irmão, a verdade ela vem à tona, é desmascarada a hipocrisia de Caim. A hipocrisia de Caim, ela foi desmascarada em suas ações. O falso amor de Caim está sendo desmascarado. João falou no capítulo 14, versículo 24: ora, quem não ama a Deus não pratica as suas palavras. Ou seja, Caim não pratica as palavras de Deus, mas diz amar a Deus. Caim não tem zelo com a palavra de Deus, mas diz amar a Deus. Honra com os lábios, mas porém nas suas obras negam, porque as suas obras são más diante de Deus. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo de número 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para você todo mundo é pecador, mas para Deus quem peca é do diabo. Para você pecar é algo normal, mas para Deus quem peca é do diabo. Segundo o seu próprio coração, todos nós somos iguais, pecamos mesmo, porque pecar para o homem é normal, mas para Deus quem peca, ele reflete as ações do diabo. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo de número 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece em Cristo, a sua semente divina nele permanece. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Explica isso, você que acha que pecar é normal. Explica a mensagem do Evangelho, você que diz que todos são pecadores e que todos vivem debaixo do pecado. Então Jesus morreu em vão? Então o sacrifício de Jesus não serviu para nada? Porque a Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. E que obra do diabo é essa que a Bíblia está falando? Se você ler aqui esse mesmo livro, 1 João 3, a obra do diabo é o pecado. É esse pecado, é essa obra que Jesus veio desfazer. E eu pergunto a você, Jesus não desfez essa obra do diabo? Certamente, talvez não em sua vida, porque infelizmente estão a rejeitar a Cristo. Talvez essas obras do diabo, que é o pecado na sua vida, não foi desfeita, porque o teu coração ainda é uma porta fechada, endurecida para Deus. A Bíblia fala, meu irmão, que Jesus está à porta. Em Mateus ou Apocalipse capítulo 3, Jesus está à porta. E essa porta é a porta do coração, a entrada e saída da vida. A qual em Provérbios diz, o coração é a entrada e saída da vida. É essa porta que Jesus está. E por isso que talvez a obra do diabo, que é o pecado, não foi desfeita na sua vida.
Talvez a idolatria permaneça em você porque Jesus não desfez a obra do diabo. Talvez a imoralidade e todos os outros sentimentos semelhantes, todos os outros tipos de pecados imorais, ou seja, homoafetividade, ou seja, o adultério, ou seja, todo tipo de pecado não foi desfeito em você porque você não abriu ainda a porta de seu coração para Jesus habitar e desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Quem peca é do diabo. E pecar não é algo comum. O pecado reflete ações daquele que você serve. A Bíblia fala em 1 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 6, e no versículo 9 adiante, está escrito: não erreis, nem os idólatras, não erreis, nem os injustos, nem os feiticeiros, nem os imorais, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os homicidas, nem os adúlteros, nem os mentirosos, hão de herdar o reino de Deus. E é o que muitos têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido purificados, se é que foram purificados. Ou seja, Jesus, em sua palavra, está dizendo: não erre. Quem pratica tais coisas está errante diante de Deus, caminhantes para o inferno, caminhando para a condenação. Quem pratica o adultério, a Bíblia diz, estão caminhando para o inferno. Todos os que caminham para o inferno, eles dizem que Deus é o seu Senhor. Por quê? Porque crê em Deus. Só que o diabo também crê em Deus. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, pois até os demônios o creem e se estremecem. Tiago capítulo 2. Os demônios também creem em Deus. Você crê também, não crê? Mas obedece. O diabo também obedece. Ainda que o diabo obedecesse, não seria salvo. Mas você não obedece a Deus e ainda diz que está salvo porque crê em Deus. Só que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se crê em Deus, deve obedecer e praticar. Tiago 1:22 vai dizer: não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Quem pratica a palavra de Deus não é adúltero. Quem pratica a palavra de Deus não é feiticeiro. E que, por sinal, muitos evangélicos, católicos, estão praticando feitiçaria, estão praticando tais atos feiticeiros, se tornaram feiticeiros evangélicos, feiticeiros católicos, orações ao contrário, acendem vela para morto, fazem oração para morto. Isso é doutrina de demônio, toma muito cuidado. Ora, fazem campanha de Vale de Sal Grosso, passam no Vale de Sal Grosso, feitiçaria evangélica. Cuidado, meu irmão, a sua alma pode estar caminhando para o inferno. Cuidado, meu amigo, você pode descer a sepultura hoje e sua alma ir para o inferno. Você precisa hoje ordenar suas obras más diante de Deus. Você precisa abandonar suas obras más diante do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Será que você só tem ouvido para ouvir forró, funk, rap sertanejo? Só tem ouvido para coisa imoral, para letras profanas? A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz. O Espírito de Deus, ele convida o homem a se retirar de todos os seus pecados, abandonar os seus adultérios, abandonar a sua imoralidade, abandonar a sua avareza, abandonar as bebedeiras, as idolatrias e todo tipo de iniquidade. Deus, ele declara, meu irmão, em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os mentirosos, os roubadores, todos que amam e cometem a mentira. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa será a segunda morte.
Os cães que a Bíblia está falando são falsos pastores, são pregadores do dinheiro, são pregadores e empresários. Os cães que a Bíblia estão dizendo são aqueles que fazem comércio da palavra de Deus. Papo é dinheiro, falsos profetas, homens avarentos, gananciosos, que pregam por interesse, são cães gulosos. Na verdade, esses pastores são cães gulosos, assim disse Jeremias. Jeremias, ele declarou isso, no livro de Jeremias está escrito: na verdade, esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Jeremias está falando de homens que têm título de pastor, mas na verdade amam dinheiro. São igual Balaão, vendem o dom de Deus, pregam por interesse, profetizam por interesse, abrem igrejas como se fossem empresas. Só que Jesus aí quer que você leia a palavra e conheça ela e siga, porque certamente, meu irmão, se você permanece sem Cristo, meu irmão, fora do reino de Deus, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Quem sabe é Jesus. Certamente, se você olhar para as obras dos homens maus, esses homens perversos, esses homens avarentos, ladrões, a sua alma vai descer ao inferno, mas você tem que olhar para Cristo, a palavra de Cristo. Não sigam homens avarentos, não sigam homens cobiçosos, não sigam tais, porque os tais não têm Espírito de Deus. Ficaram de fora os feiticeiros e os idólatras. Quem são idólatras? Homens amantes de si mesmos, homens amantes dos seus próprios prazeres, são idólatras, amam dinheiro, amam seus ídolos do futebol, amam os santos mortos que não podem fazer nada, são idólatras. Idólatras orando para mortos, idólatras recorrendo ao dinheiro, a ganhar o prêmio da Mega Sena, idólatras amando ídolos, homens, jogadores, que nada mais são criaturas miseráveis, pecadores, igual a você, que estão caminhando para o inferno junto com você. O que é o ídolo diante de Deus? A Bíblia fala é nada. Quem é o ídolo diante do Senhor? A Bíblia fala é pó. Do pó tu vieste, do pó da terra tu tornará. Para onde irá a tua alma? O pó perfeito do pó ele tornará, para o pó da terra ele voltará novamente. O espírito de vida vai tornar para Deus. E a alma? Para onde irá? Segue-se a juízo. Após a morte a alma segue-se a juízo. Essa matéria feita do pó da terra é para lá que torna novamente, mas a tua alma é só o inferno. A Bíblia fala: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, pois até a sua memória entrou em esquecimento, até o seu ódio está adormecido, e não tem participação em nada que acontece debaixo do céu e sobre a terra. Os mortos não têm ação nenhuma em relação ao que acontece debaixo do céu e sobre a terra. Os mortos não podem obter o arrependimento e o conserto, e nem tampouco o perdão. Não há como ordenar suas obras, não há como se arrepender, não há como se comunicar por psicografia, não há como se comunicar por nenhuma outra forma, nem por homens, nem videntes, nem médios, nem pai de santo, pois estão sendo enganadas gerações por espíritos enganadores, por demônios. A Bíblia declara na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E muitos estão dando ouvidos a espíritos enganadores, muitos estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores, Exus, pombagiras, santos intercessores, espíritos enganadores, de falsos profetas, de falsos pastores, falsas promessas. Cuidado, Jesus alertou em Mateus 24 dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porém hoje o povo entrou numa bolha da ignorância tão grande, em que falou contra o evangelho que segue, eles se bloqueiam, eles ignoram, porque infelizmente não conhece a verdade. A pessoa que ela está privada da verdade, ela não dá ouvidos, ela se bloqueia. A pessoa que está com a sua mente cauterizada, enganado pelo diabo, ela se bloqueia. Mas Jesus, ele diz: filho, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te libertar, verdadeiramente será livre. Livre.
livre de todos os pecados, livre da condenação do inferno, livre da perdição, livres. Pois ele veio proclamar a liberdade aos cativos e a colocar em liberdade aqueles que estão em prisões espirituais. Jesus veio proclamar a liberdade aos cativos no pecado, aprisionados em prisões pecaminosas espirituais, cativos em sentimentos pecaminosos. Muitos estão cativos, presos na vida de idolatria e não querem que suas obras sejam reprovadas. São idólatras, não conseguem adorar a Deus, mas conseguem dar a honra aos seus ídolos. Não conseguem dar a glória a Deus, mas conseguem exaltar homens. Cuidado, a idolatria te levará ao inferno. Cuidado, a idolatria te custará muito caro. Deus não perdoou nem o mundo antigo de Noé. A Bíblia fala em 2 Pedro capítulo 2, Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma todos os dias, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Assim sabe o Senhor livrar da provação os justos e reservar para o castigo os injustos, para o dia de juízo. O que Deus está dizendo simplesmente é que Deus não poupou, por muito menos o mundo antigo, por muito menos que o dia atual. Deus não poupou a geração de Noé, por muito menos do que se praticam hoje. Por que Deus não poupou? Porque Deus, ele é justo juiz. Deus, ele não age segundo o coração, igual muitos estão seguindo um coração enganoso. Deus não age segundo sentimentos, porque o coração do homem é enganoso. Deus é justo juiz. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. A Bíblia fala em Salmo que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Por isso que Deus não poupou o mundo antigo dos ímpios, de Sodoma e Gomorra, mas julgou as suas práticas libertinas, e reduzindo a pó e cinza, reduzindo a condenação aqueles que praticavam tais imoralidades, aqueles que se entregavam às vãs sutilezas. Deus, ele reduziu a pó e a cinza. A Bíblia diz que Deus fez isso e deixou para o nosso exemplo, daqueles que vivessem na terra pudessem viver de uma forma temente. E cadê o temor diante do Senhor nos dias atuais? O que Deus fez no mundo antigo, ele deixou para o nosso temor, para o nosso aviso. E eu pergunto a você, cadê o seu temor diante de Deus no dia que se chama hoje? Cadê o seu temor diante do Senhor dos Exércitos neste momento em que muitos estão caminhando para a perdição e que a tua alma corre o grande risco, meu irmão? Cadê o seu temor diante de Deus? O que Deus fez, ele não fez a não ser de forma justa para juízo e para aviso daqueles que vivessem. Porque Ló, naquela cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ele afligia todos os dias a sua alma justa, vendo aquelas práticas libertinas. E Deus, ele está vendo as suas práticas. Deus, ele contempla as suas práticas libertinas. Deus, ele está vendo os segredos do seu coração. A Bíblia diz que Deus, ele sonda os corações, é ele quem sonda as intenções do coração e pesa as suas intenções. As intenções do homem, elas são pesadas diante de Deus. E os homens fazem suas escolhas, as pessoas escolhem segundo o coração, segundo as suas próprias intenções. Por isso que vai ser pesado as intenções. Porque Jesus fala, antes seja feito a tua vontade, ó Pai, tanto no céu como na terra.
Se você entrega o seu coração, as suas intenções e suas vontades, você está deixando a vontade de Deus. Cuidado, cuidado, porque a vontade que deve ser feita é a vontade do Pai que está no céu e não a tua. A tua vontade ela é libertina, a tua vontade ela é imoral, a tua vontade ela é pervertida, a tua vontade ela é idólatra, ela é corrompida. Por isso Jesus falou: seja feita a tua vontade, ó Pai, tanto nos céus como na terra. Paulo ele escreve dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Na vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou. É assim na sua vida também. Na prática é assim também na sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na sua vida é assim também. Vive você segundo suas próprias vontades ou segundo a vontade de Deus? Não vive você para si mesmo ou vive você para a vontade de Deus? Jesus não veio agradar os homens, ele veio fazer a vontade do Pai. Nem a sua própria vontade ele fez, mas antes, por amor de Deus, do Pai, ele se entregou. Jesus não veio fazer a sua própria vontade. A cruz não foi a vontade de Cristo. Ele se voluntariou e fez por amor, não por sua própria vontade, porque por sua própria vontade ele diz e ele exclama: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. Pela vontade de Jesus, aquele cálice, ele queria que passasse longe dele. O cálice da ira de Deus caiu sobre ele, segundo a vontade de Deus. O cálice da ira de Deus esmagou Jesus na cruz, por causa dos homens, pela salvação dos homens ímpios, pela salvação de homens incrédulos, e que está a negar a eficácia do poder do Evangelho de Cristo. Paulo ele escreve com lágrimas nos olhos, declarando que há homens que levam ao escárnio e a vitupério a cruz de Cristo, levam ao escárnio e a vitupério a Cristo, que só pensam nessas coisas dessa vida, cujo qual Deus deles é o ventre. É uma declaração de alguém que não é o próprio Deus, mas que pensa segundo a vontade de Deus, de alguém que não vive mais segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus se entregou a viver, e que com lágrimas nos olhos declara que os homens, eles não querem saber de Deus, eles pensam somente nesta vida, só pensam nos prazeres de hoje, não pensam nas consequências futuras e vindouras, só pensam para esta vida. E a Bíblia fala: aqueles que só acumulam para si, para esta vida, são os homens mais miseráveis de toda essa terra. Aqueles que buscam só para esta vida, eles não estão deixando de acumular para a eternidade, estão deixando de preparar para a vinda do reino vindouro, a salvação eterna. E a Bíblia fala que são os mais miseráveis dessa terra. Por quê? Porque trocaram a glória do Deus vivo para honrar a si mesmos e desonrarem a Deus em seus corpos, que só pensam nesta vida e que o seu Deus é o ventre. Muitos, o seu próprio Deus é a sua barriga. Como? Vivem em prol da satisfação própria, vivem sendo ordenado pelas suas próprias vontades e não a vontade de Deus, vivem sendo ordenados pelas ações e desejos de seus corações e não pela vontade de Deus. Jesus falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E Deus, pela sua misericórdia e pela sua grande graça e compaixão, mais uma vez nos destinou, nos deu mais um dia. Deitei, dormi, acordei, pois o Senhor me sustentou. Assim foi na sua vida também, eu acredito. Foi assim na vida de todos que estão diante de mim agora, nesse momento. Eu creio que Deus, pela sua infinita misericórdia, te sustentou até agora. Deus, pela sua grande misericórdia, Ele te guardou até agora.
Não porque você é um intocável de Deus, não é porque você é um escolhido de Deus, não é porque você é um bem precioso de Deus, mas é a misericórdia, é a graça. Não é pela bondade que em ti há, não é pelo o bem precioso que você acha que é, mas sim pela misericórdia. Deus nos poupou. Todos nós, meu irmão, fomos terríveis diante de Deus em vários momentos, mas é a misericórdia de Deus que nos poupou de nossa condenação, nos poupou de nossa perdição. É a misericórdia de Deus que faz com que eu esteja agora debaixo desse sol a proclamar esta palavra, porque outrora estava perdido. O Senhor tirou os meus pés do charco de lodo, firmou-me sobre rochas eternas. É o Senhor, pela sua infinita e grande misericórdia, meu irmão, que faz tudo em todos. Ele tirou-nos do charco de lodo e nos firmou sobre rochas eternas. Jesus me tirou da vida de vício de cocaína, vício de droga, vício de cachaça. Jesus me tirou da vida imoral, a vida profana, vida depravada, a vida de estelionarismo. Jesus ele veio para tirar o cativo do cativeiro, ele veio colocar em liberdades aqueles que estão escravos do pecado. Todos nós estamos aqui pela misericórdia, como eu disse, eu repito mais uma vez, é a misericórdia, não é o merecimento, porque por merecimento teria todos nós que descer ao inferno, e eu seria um dos principais dele, a qual não merecia estar agora pregando e anunciando esta mensagem. Se fosse por merecimento, talvez eu seria o primeiro a entrar pela fila do inferno, porque por merecimento, meu irmão, ninguém se salva. É misericórdia. Mas misericórdia sem arrependimento, ela é rejeitada. Misericórdia sem conversão, ela é rejeitada. Misericórdia sem transformação, ela é jogada fora. A misericórdia se manifesta, você aceita ela ou não. A misericórdia é dada mais uma vez, você se arrepende ou não, você se conserta e se prepara ou não. A misericórdia é dada para um só intuito, um só destino, em que todos conheçam a Deus e que todos venham chegar ao conhecimento da salvação. Você aceita ou não? A misericórdia veio hoje. E quantos estão escolhendo agora suas vidas de pecados e que um dia vão descer ao pó irreconciliáveis com Deus, e sua alma vai descer ao inferno porque estão irreconciliáveis com Deus, ou seja, rejeitaram a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, meu irmão, você aceita ela através de ações, através de escolhas, através de decisões, através de caminhos, através de uma decisão tomada. Você aceita ou rejeita a misericórdia de Deus. A Bíblia fala em Lamentações capítulo 4, grandes são as suas misericórdias, e a cada manhã ela se renova, e a causa de não sermos consumidos vivos é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus me poupou um dia de partir para o mundo da condenação, em uma certa noite, um certo dia, em que o espírito da morte entrou dentro do meu quarto com a missão de levar a minha alma, e pela misericórdia do Senhor, clamando o nome de Jesus Cristo, o Senhor repreendeu. O Senhor mais uma vez me deu da sua misericórdia. A misericórdia do Senhor me poupou mais uma vez em uma certa noite em que quase uma overdose levou a minha alma embora. Grande é a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada um de nós. Então não é merecimento, não são ações que nos faz estar aqui. Como eu repito mais uma vez, por merecimento talvez eu seria um dos primeiros a descer ao inferno, eu seria indigno de estar pregando a palavra do Senhor, de tantas coisas perversas, tantas coisas terríveis praticadas diante de Deus. Mas grandes são as suas misericórdias, elas se renovam. Todos nós, diante de Deus, temos uma alma para estar conta com Deus. Coloca esta alma em ordem diante de Deus. Não vai valer a pena o prazer proporcionado pela substância que o álcool traz, que a droga traz. Tudo isso vai trazer a destruição da alma, traz a ilusão do prazer momentâneo, mas traz o peso da condenação eterna. Traz uma ilusão de uma alegria momentânea, mas traz o peso de uma sentença de condenação eterna.
Não vale a pena, meu irmão, trocar Jesus por cachaça, trocar Jesus por droga, trocar Jesus por uma vida fútil, por homens, jogadores, ídolos. Não vai valer a pena, porque tudo nessa vida vai passar. A Bíblia diz: passarás os céus e a terra, passarás, mas a palavra de Deus jamais vai te passar. Tudo nessa vida passa. Este mesmo dia em que nós estamos vivendo, ele se passa. No mesmo lugar que você está, outros passaram. O mesmo lugar que você caminha hoje, você está, outras pessoas passaram. Tudo nessa vida passa. Muitos partiram para a condenação, para a sepultura. Todos nós um dia também vamos passar. Para onde irá a alma? Hoje é o dia de arrependimento, hoje é o dia do conserto, hoje é o dia da conversão. Prepara o caminho para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus não nos tira do pecado para se tornar religiosos. Jesus nos tira do pecado para nos tornar verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, verdadeiras testemunhas. Não sou um evangélico, não sou um católico, não sou um religioso, sou um cristão, sou um seguidor de Cristo. Eu sou uma testemunha de Cristo. Naquele dia em que ele pegou no meu ombro e sua mão foi sentida no meu ombro, quando ainda estava de uma forma destituído, separado, de uma forma ímpia da presença de Deus. Jesus, meu irmão, é o Deus de amor, mas também é um Deus justo, é um Deus fogo consumidor. Jesus é o Deus que salva, mas também que pode condenar. Teme Ele, porque Ele tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Naquele grande dia, meu irmão, São Pedro não vai te ajudar, Maria não vai fazer nada, não vai poder rogar após a sua morte. Nenhum dos santos vão se mover do lugar que estão, eles não vão sair da estante da sua casa. Naquele grande dia, meu irmão, o que há de vir virá, não tardará. Por isso, coloca a tua casa em ordem, ó casa rebelde. Coloca a sua vida em ordem hoje, casa rebelde. Se hoje ouve a palavra do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo e pereceram. No tempo antigo pereceram. O povo não entrou na terra prometida, na Canaã, de tanta murmuração, de tanta incredulidade. Ficaram privados de ver aquilo que Deus prometeu. E hoje se rejeitam mais uma vez a promessa daquele que vos chamou, ou seja, para a salvação, para a vida eterna. Certamente não verão a vida eterna, mas a certa condenação, uma certa ira, de um ardor de fogo que sobrevirá sobre os homens ímpios que não se arrependeram e não se converteram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que a graça, a paz seja contigo, Deus, em Cristo Jesus. Venha te abençoar. Isso,